Olá, criatura divina! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal O Ser Ciente. Hoje nós vamos conversar sobre os órgãos do sentido e como, na verdade, eles entram naquilo que a medicina tradicional chama de doença, mas que, na verdade, é um processo de resolução. E os órgãos no sentido, na verdade, são os que nos mantêm em ato de sobrevivência, de viver. Então, toda vez que algo que interrompa possa vir a interromper a sua vida, dor, doença, desequilíbrio, disfunção, quando na realidade nada mais, nada menos do que a estratégia de vida foi acionada dentro das suas células. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana de Carvalho, sou terapeuta integrativa e estou à frente aqui deste canal, O Ser Ciente. Mas, Mari do céu, da onde raios você tirou esse trem todo aí de órgão de sentido, sobreviver, vida? Uma boa parte do que eu vou verbalizar aqui está baseada no conceito da nova medicina germânica, medicina do Dr. Hammer e, spoiler para você, dentro em breve, se você está buscando por autoconhecimento ou se você é um terapeuta que dá um plus no seu atendimento, terá um curso de integração bioespiritual em que conceitos de Hammer serão passados de uma forma aplicável no seu dia a dia. Voltando, órgãos do sentido. Aqui a pele, que é o tato, não vai entrar. Nós vamos ficar focados na visão, audição, olfação, o paladar, o engolir, o deglutir, tá? Então, mais esse início, né, do ato da ingesta, né, a deglutição aqui. E aí, olha que interessante, quando falamos dos órgãos dos sentidos, eles não respeitam a lateralidade. Para quem não sabe o que eu tô falando, tem um vídeo que eu explico sobre destros e canhotos e até pergunto aí para você, você acha mesmo que você é destro? Você tem certeza, melhor dizendo? Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você assistir esse vídeo sobre lateralidade e depois voltar aqui para compreender que os órgãos dos sentidos, desses 4, não são influenciados pela sua lateralidade. Pouco importa, tá? Logo, se você é regido por um córtex feminino ou masculino, não vai fazer diferença na maneira como você recebe nos órgãos do sentido e como você elimina nos órgãos do sentido. Dito isso, o que eu estou querendo dizer? Nós recebemos a informação no sentir do nosso lado direito e temos a capacidade de eliminar aquilo que não faz sentido, não tem coerência ou aquilo que já foi usado para o aprendizado no nosso lado esquerdo. Entra para o direito, sai pelo esquerdo. Oi? Isso mesmo. Quando você quiser conversar com alguém e ter certeza que ele ou ela, o seu filho, sua filha, uma pessoa acamada, por algum motivo, às vezes num coma induzido, você vai vir do lado direito desta pessoa e verbalizar esta informação, essa experiência, essa troca, que você realmente almeja que entre no tecido dela para que haja um diálogo, ou no caso de uma pessoa, né, que esteja num estado de coma, que ela receba no tecido dela esta informação. No caso das crianças, faça isso com a criança dormindo, tá? Porém, prepare-se para uma resolução de tecido. Se quiser saber mais, me envie um e-mail que eu explico como conversar com as crianças dormindo e por que, né, reforçar esse lado direito aí para a informação.
Enfim, tá? Primeira coisa, a gente não está informando nada, nós estamos compartilhando conhecimento quando estamos falando dessa troca, dessa verbalização que é recebida nos órgãos do sentido e eliminada pela direita e eliminada pela esquerda, tá? Tá discutindo com o bem. Amor, você tá com o telefone do lado direito? Para quê? Para que haja a entrada da informação, né? Para que o tecido realmente receba o que está sendo passado, seja por audição, visão, olfação ou a deglutição. Quando a gente termina de usar aquilo, sai pelo nosso lado esquerdo. Terapeutas de plantão que escutam muito e de repente você não está alinhado ou está passando por alguma intercorrência no momento, por favor, que atire a primeira pedra quem nunca passou por intercorrências e mesmo assim continua atendendo. Afinal de contas, estamos na Matrix, ainda vinculados à moeda dinheiro, logo tempo, dinheiro, terapeutas, trabalho, deixou de atender, deixou de ganhar, ou às vezes deixou de ministrar uma aula, um curso. Então, né, às vezes aí você vai ouvindo, você não tá muito receptivo para ouvir aquela informação que teu consulente, cliente, paciente está passando. De repente você percebe no final do dia que vai limpar a sua orelha, por favor, não usem cotonete, passem com a orelha, com a toalha, né, úmida após o banho, só na parte externa, e você percebe que tem um pouco mais de cera do seu lado direito. Aquele dia você não estava tão receptivo para ouvir. A cera vem justamente para mostrar que você bloqueou o acesso de uma certa forma, ou ouvir aquilo estava tão cansativo que eu precisei criar uma forma física de proteção. Isso é uma percepção, tá? Tô indo bem no nível raso da interpretação do impacto nos órgãos do sentido, tá? Bem raso mesmo, por favor, e não coloquem palavras na minha boca. Quando a gente, de repente, terapeutas de plantão, você foi lá limpar seu ouvidinho lá depois do banho, ai, quanta cera no meu lado esquerdo. Então quer dizer que seu processo de excreção tá bacana, você tá positivo operante aí, você não está ficando com o que não precisa, porque não é teu, você só é um instrumento que eu presto um serviço para o próximo. Então que bom que tá saindo toda essa informação, tá resolvido dentro de você, a chave virou. Tá difícil aí de entender? Vou dar um outro exemplo. Problemas visuais. De repente, miopia, astigmatismo, hipermetropia, cada uma tem uma percepção emocional, um sentir diferente, tá? Mas vamos ficar só no ato de ver. Bem raso, lembra o conhecimento que eu tô passando aqui? Então, de repente, você visualizou algo muito sujo, muito feio, muito ruim. Essa informação, ela entrou em você, de alguma forma. Se eu estiver com dificuldade que essa informação entre, na verdade, de aceitar, de acolher, eu posso desenvolver alguma disfunção visual de uma forma mais acentuada no meu olho direito em comparação ao meu olho esquerdo. Quando eu recebo a informação, ok, mas é algo, lembra que eu tô dando um exemplo que é algo muito feio, algo que na verdade seria legal que eu até nem visse. Quanto mais eu não quero ver, mais a chance de eu perder a capacidade visual do olho, tá? Direito. E aí, mas aí eu quero eliminar isso. Quando eu começo realmente a eliminar, ou quando eu estou com dificuldade na eliminação dessa situação feia, que eu julguei de uma certa forma incoerente, eu não tô conseguindo, então minha visão esquerda ela começa a ficar comprometida até eu conseguir pôr esse trem tudo para fora. Uma curiosidade sobre a minha pessoa. Quando eu comecei a estudar os conceitos de Hammer, eu tinha tanto miopia como astigmatismo. Astigmatismo geralmente está relacionado a pessoas um pouquinho assim, com dificuldade de mudança. A miopia
tô com dificuldade de visualizar aquilo que tá bem pertinho assim, mas tá longe, aí você não tá querendo muito ver, e aí você forma uma maçaroca que você não vê mesmo, né? Eu deixei de ser míope. Muito interessante isso, né? Hoje eu só tenho um astigmatismo. Continuo meio inflexível com algumas coisas. Afinal de contas, cá estamos, tô no mesmo barco que você aí, criatura divina. Se já tivesse aprendido tudo que uma experiência humana pode me proporcionar, já teria partido para a próxima fase do videogame. Enfim, olha que legal. Então, conforme nós vamos burilando a forma como nós sentimos, como nós interagimos com o meio, os nossos órgãos do sentido vão revelando isso pra gente. Muito, muito, muito legal, né? Então, fica a dica aí do outro lado. Você recebe a maneira como você interage com o meio pelo lado direito. Vou usar a palavra informação aqui, mas é a vida, né? Então, a vida, ela entra pelo lado direito e aquilo que não é mais necessário é eliminado pelo lado esquerdo. A exceção de impactos no nosso sistema sensorial vai ser quando se ocorrer um trauma mesmo, que comprometa de alguma forma os órgãos dos sentidos no lado direito ou lado esquerdo, porque daí vai entrar o contato. E aí a percepção de interpretação frente à sua individualidade vai ser diferente, tá? Aí você pode falar assim, mas e o engolir? Como é que entra essa história toda aí? Lado direito, lado esquerdo. Presta atenção quando você tiver dor de garganta. Nem tá tão frio, você nem tá aparentemente resfriado, mas aí de repente você não tá falando, né? Aquilo que deveria, não tá pondo pra fora. Aí você cria consciência de que você não tá colocando pra fora exatamente aquilo que deveria. Acaba vindo nesse início aqui dessa musculatura da comunicação. E aí, se você não tá colocando para fora ou começa a colocar, o lado esquerdo ativa, parece que fica mais dolorido, vem um processo, parece que uma inflamaçãozinha. Eu tô engolindo muita coisa que não é necessária. E não tô pondo para fora, né? Aí o lado direito começa a reclamar. Ih, Mari, deu curto-circuito, os dois lados assim, né? É que às vezes pode começar a inflamar o direito, aí você resolve pôr tudo pra fora, aí puf, pipoca os dois lados, né? E como tudo isso pode ajudar você na estratégia de sobrevivência? Eu vou usar um exemplo da presa do predador. Lembrando, criatura divina, nós somos bichos, tá? A gente não deixou de ser bicho, a gente só tá na selva de pedra, criatura divina. Então, vou usar a natureza para nos ajudar. Um cervo e um leão. Cervos têm olhos mais lateralizados, arredondados, né, para fora, côncavos né, para aumentar o campo visual que ele enxerga. Predadores, eles precisam de precisão. O leão, nós somos predadores, o olhar à frente. Por quê? Porque a hora que você nada pode te tirar do foco. Você tem que ir, só ir. Escolheu tua presa, tu só vai. E tem que ter precisão, porque muitas vezes você só tem aquela chance. Então você precisa estar focado. Nada pode te perturbar. E depois, se tiver uma hecatombe, um apocalipse zumbi do lado, aí você resolve. Mas naquele gesto você precisa ser preciso, tá? Olha que fantástico isso. Então, nossos órgãos do sentido, eles ativam quando a nossa sobrevivência, a nossa vida está sendo ameaçada. De repente, um cervo que tem a percepção de um perigo iminente e ele olfação, perigo,
starta várias reações no corpo dele, de repente você olha, o olho dele tá brilhando. Presta atenção no próximo programa de Discovery Channel, que você foi, a Animal Channel, que você for assistir, o olho do cérebro tá brilhando quando ele pressente o perigo, numa percepção visual. E aí ele tem um gatilho de fuga, né, e correr, e aí todo bando começa a correr e nem sabe por quê, mas porque no gradiente, né, na consciência coletiva, se um começa a correr porque farejou-se o perigo, é estratégia de sobrevivência, todo mundo corre para se afastar do leão. Que legal, né? Esse leão vai ter os seus olhos brilhando numa outra conotação. Não quando ele está prestes ao bote, porque ele não pode ser visto. Então, esse olhar ele não vai estar tão brilhante como o do servo. Esse olhar ele vai estar um pouco mais, ele vai estar fixo, mas ele está tão fixo que às vezes dá a sensação de uma opaco. Eu não vou saber, deu trava-língua. O olhar fica vidrado, né? Por quê? Porque ele tá focado, ele tá fixo e o brilho não pode acontecer porque ele tá camuflado. Da hora, né? Eu acho fantástico essas percepções. Por quê? Porque elas começam a dar sinais de como nós estamos interagindo com o meio. Narina entupiu. No teu inconsciente você reconheceu algo que é um trilho de conflito, que você entende que é perigoso, mas aí o nariz entope porque eu estou eliminando aquela situação porque ela não é mais tão perigosa assim. Mas num primeiro momento você sente um perigo, tá? Você farejou o perigo. E aí mas você está em processo de resolução, aí você percebe que aquilo não é um perigo mesmo, então tem que dar um jeito de eliminar aquilo, aí o nariz entope. Quando você resolver mesmo que aquilo não é um perigo, o nariz desentope. O corpo vai estar o tempo inteiro se expressando da forma como os nossos sentidos se relacionam com o meio e nos dando informação do que realmente se passa dentro de nós. Então, de repente, você tá no trabalho, agora é home office, mas vamos pressupor que vai iniciar uma reunião e dentro dessa reunião existe um chefe ou um gestor, enfim, em que você pressente que ele é um risco para sua integridade de alguma forma. Então, às vezes, antes dessa reunião, você pode ter algum órgão do sentido, provavelmente visual, porque a gente vai estar aí, né, no trabalho remoto, muito videoconferência, e aí, de repente, a sua visão pode começar a ficar um pouco distorcida, porque é difícil ver esse gestor, é difícil eliminar essas ações intransigentes que ele tem, né? Olha só. Ouvir começa a ficar ruim. Sonido no ouvido, agudo e abafado, né, grave, tem conotações emocionais diferentes, mas vamos ficar só no zunido. Isso é insuportável, é tão insuportável que eu não aguento sequer ouvir esse negócio. Então, o barulho no ouvido vem para que eu não entre em contato com esse meio. É uma proteção. E se de repente está no esquerdo, que seria a eliminação? Eu estou resolvendo, mas eu ainda estou com dificuldade de eliminar, né, aquilo, se o zunido mantém, né? Então eu estou com dificuldade de eliminar aquilo que foi ouvido. Estou, vamos dizer assim, num processo de digestão, né, do sentir aquele estímulo auditivo. Gostou? Espero que sim. Se não gostou, não tem problema. Fique à vontade para deixar o seu comentário abaixo aqui do vídeo. Na descrição você vai encontrar meios de entrar em contato comigo. Se você tiver dúvidas, se você quiser compartilhar uma experiência, uma visão, me mande e-mail. Estou aberta a receber novas formas de conteúdo, de conhecimento, simplesmente compartilhar experiências. Aqui na descrição do vídeo você também irá encontrar indicação de profissionais de diversas áreas, não só terapeutas.
Então, de repente, se você está buscando algum serviço, você pode encontrar o profissional aqui na descrição deste vídeo. Fico feliz com a sua presença aqui e até o nosso próximo vídeo.